Do box dos Terríveis Mestres, temos aqui mais uma historinha do autor Lovecraft, que é O Consagrado nas Montanhas da Loucura. A maior obra do autor, no sentido de tamanho mesmo, não de qualidade necessariamente. Conta a história de algumas pessoas que vão até a Antártida, uma exploração lá inédita, e para ver o que tem nos mistérios que o gelo guarda. É uma história que me lembrou um pouco, né, esse cenário assim, um pouco do Terror nas Alturas, do Conan Doyle, que é do mesmo box aqui, que é desse livro. Que no caso mostra que ali situações de lugares que hoje em dia a gente conhece, mas que não tem nada a ver com o que é descrito aqui, né? Como, por exemplo, uma montanha de 10 quilômetros na Antártida, coisa que não existe lá. Acho que é no máximo uns 4 quilômetros. Bom, e lá eles também descobrem meio que vários templos sagrados super antigos, milhões de anos, que remontam dos tempos que as criaturas cósmicas, das entidades cósmicas andavam na Terra. E lá eles veem pinturas que é tipo tridimensionais, pinturas que quase que funcionam como um vídeo, basicamente, aquela pintura lá, daquelas coisas lá. Bem bizarro e conveniente, né, pra história, mas enfim. E eles também encontram lá pinguins brancos gigantes, que eu não sei porquê. E meio que eles falam que as antigas criaturas, elas se dividiram em mais grupos depois que uns rebelaram e aí criou-se outras categorias de criaturas e tal. Os grandes antigos, eles foram revoltados com os outros, né? E também criou ali o Cthulhu, que o Cthulhu se rebelou e ele foi condenado a ficar isolado numa ilha, coisa do tipo assim, que eu não sei muito bem explicar aqui. Bom, nessa aventura eles de repente, a moto passou aqui, encontram uma, uma aura rosa, uma poeira rosa, algo assim. Só que antes também eles encontram um negócio, uma criatura meio bizarra que eles têm que fugir. Mas nesse momento que eles encontram aquela aura rosa, eles têm que fugir também pro avião deles e tal. E eles meio que deixam lá porque aquela criatura, quer dizer, aquela aura rosa era meio que uma entidade cósmica também que tava lá, super poderosa. E eles têm que fugir de lá e ficam lá vislumbrando do avião toda aquela planície, toda aquela paisagem, toda aquela civilização antiga que está extinta naquele momento. E é um conto muito interessante, principalmente por isso aí. É um conto chato de se ler, tá? Não tem muita ação nem nada, é só mais exploração mesmo, mais um remontamento da história das entidades cósmicas que o Lovecraft já cria. Mas é muito curioso essa história, é muito interessante e muito boa também. Eu adoro essa história. Se tivesse mais ação, acho que seria uma das melhores histórias do Lovecraft disparado, assim, junto com o chamado Cthulhu, por exemplo. Mas é meio parado, né? Não tem tanta ação assim. Mas se tivesse, seria sensacional.